Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Obrigado por estarem aí na sintonia, você estar na sintonia. E quero também mandar aquele abraço, né, e saudar os nossos técnicos e técnicas, a equipe que está aí por trás das câmeras, dos microfones para levar essa programação para você. Aqui é o Alvorada, isso mesmo, começando o Alvorada. Eu sou o Nando Garcia e ela é Franciele Pasquim. Olá, Nando. Olá, pessoal. Muita paz para todos. Obrigado aí, Fran, por estar conosco aí desde, né, dessa cidade aí. Fala o nome da sua cidade aí para as pessoas que não conhecem. Tupã! Tupã, interior de São Tupã! Paulo. É Tupã. Muito bem, então, hoje nós vamos trazer do livro, né, Mais Luz, né, que é um livro do nosso querido Batuíra, que é um espírito que mandou mensagens através do nosso querido Chico Xavier, ele que viveu aqui em São Paulo, esse querido amigo Batuíra, e nós temos aqui o tópico na renovação espiritual deste livro Mais Luz. E aí o nosso Batuíra fala assim, duas frases que já tem a ver com este título na renovação espiritual, que é afirmação de fé, exemplo de confiança. Então, Fran, o que significa, né? Fé, confiança. Olha, Nando, fé e confiança acho que é uma das palavras mais faladas, né, em todo o Evangelho. Jesus, quase em todas as lições lá com os seus discípulos, mostrava que era ter fé e confiança, em especial na providência divina. Então, façamos como o Mestre Jesus, né? É trabalhar com fé e confiança. Que mesmo no maior dos caos, né? Há ainda uma fé, né? Uma luzinha ali para nos conduzir para aquilo que a gente precisa realmente realizar na nossa vida, que é o cumprimento do nosso planejamento reencarnatório, apesar dos pesares. É verdade. Aí ele continua dizendo, ó, as sombras se agitam, desorientadas, quando a luz se faz mais intensa. E essa frase me faz lembrar um guru, né, um mestre, um sábio lá da Índia que diz que a luz ela está vindo, né, para o planeta. E o que que acontece quando a luz vem? Ela coloca em detalhes muitas situações que estavam escondidas, que estavam lá submersas e que precisam vir à tona. Então, o que vem acontecendo nesses últimos anos, desde que começou esse processo, vamos dizer assim, de regeneração, vir à tona muitas coisas que a gente acaba, né, sabendo, né, não ficam escondidas. Então, eu acho interessante quando ele fala que as sombras se agitam e ficam desorientadas, né, quando a luz intensa se aproxima, né, Fran? Exatamente, Nando. Principalmente, né, nesse momento em que as pessoas até comentam umas com as outras, por que tanta crueldade? Por que tanta tragédia? Parece que antigamente não haviam, né, tantas situações difíceis como a gente tem enfrentado. No entanto, a gente observa um movimento, né, contrário de fortalecimento do bem, né, de bons exemplos. Ou seja, né, a humanidade precisa realmente tirar dessas poeiras que você mencionou para aquilo que realmente é verdadeiro reluzir, né? Para que aquilo transpareça e nos auxilie aí no nosso planeta de regeneração, que a gente fala muito, mas ele já está ocorrendo, principalmente nesses momentos de dificuldade, deserto, né?
E pensando no contexto bíblico, é justamente nesse momento de escassez que se extrai, né, o verdadeiro entendimento e lição. Então, que tenhamos aí bons olhos para compreender, né, cada coisa que nos ocorre. Verdade. A frase seguinte, né, ele diz assim: indiscutivelmente, né, os problemas não desaparecem de vez, né? Que nem o processo que eu falei aqui de regeneração, ele vem há muitos anos já, ele já começou. Então, existem muitas situações que vêm à tona e aí a gente precisa trabalhar essas situações, elas aparecem mais claras e a gente precisa resolver isso. Então, mas não é algo que vai sim de uma vez, né? Não desaparecem de vez, como o Batuíra diz. Elas vão, à medida que a gente vai crescendo, que vai amadurecendo e se fortalecendo na luz aí, na fé, na confiança, a gente vai colocando em ordem muitas das situações que vieram e nos acompanharam e nos acompanham de vidas pregressas. Então a gente precisa ir resolvendo isso. E talvez seja um momento muito importante para isso, no momento que estamos vivendo, na situação que nos encontramos. Esse presente aqui, ele é muito importante. Então, que a gente possa entender o que ele quer dizer aí com essa renovação espiritual que nós precisamos sofrer, ou passar, ou atualizar o espírito nessa renovação, né, Fran? Verdade, até eu estava me lembrando aqui, né? Não dá para a gente colocar um remendo de pano novo no vestido velho, ou seja, é preciso, né, colocar no nosso coração, né, nossas virtudes, enfrentar as dificuldades, ter esse olhar de entendimento, ter como bússola a fé e a confiança em Deus e ir a cada dia aprimorando aquilo que nós precisamos. Como que eu vou saber o que eu preciso melhorar? A partir dessa avaliação, né, da nossa consciência. A cada dia eu pensar, né, no que eu realizei e se aquilo me traz paz ou me traz desequilíbrio. Se trouxer desequilíbrio, sinal que eu ainda preciso lapidar as minhas tendências, né? Aprimorar os meus sentimentos, as minhas emoções, para que eu consiga viver essa vida, né? A semelhança de Jesus. Não era uma vida simples e fácil de ser vivida, mas era uma vida possível, né? E era possível extrair, né, lição de tudo que se vivia. Então, a vida de Jesus também não foi uma vida fácil, né? Pelo contrário, foi uma vida de muita luta, muito espinho. Então, quem somos nós, né? Nós também temos que partilhar, né, dessas dificuldades, porque é o nosso estágio evolutivo, né? Vamos sofrer se quisermos, né? Se não aceitarmos aquilo que nós vivemos. Então, aceitação, resignação, fé, confiança e desejo de continuar. Verdade, você falou de espinhos e Jesus levou espinho até quando chegou na cruz, né? Até na cruz. Bom, ele fala aqui, olha, no entanto, é forçoso que o servidor se mantenha firme no posto de ação e vigilância, com a alegria de quem cumpre o dever. Então, ele fala duas coisas aqui, né? Ação e vigilância. Quer dizer, a gente não pode ficar na inércia, parados, nós temos que praticar aí, tentar colocar na prática aquilo que Jesus nos ensinou, nos deixou nesse legado do seu evangelho, e vigilância, para que a gente não perca o rumo, porque senão a gente vai perdendo o rumo e a gente precisa estar atento, né, ali, procurando se manter na linha, no alinhamento com os ensinamentos de Jesus, né? E é com alegria de quem, e com alegria ainda ele fala, né? De quem cumpre o dever. E quando a gente cumpre com o nosso dever, a satisfação, a alegria é muito grande no nosso coração, né, Franciele? Verdade. Essa alegria, né, ela pode ser traduzida aí como essa paz de espírito, né? Essa paz que é caminhar pelo caminho reto, né, oferecendo o melhor de nós, oferecendo, quando na ausência de qualquer recurso material, o apoio moral, né? Essa ideia de entender o outro naquele dia que ele não está bem, que ele está revoltado, com raiva,
Aí mora, né, o verdadeiro cristão, né? É aquele que no caminho, apesar das suas próprias tarefas, ele sempre tem um tempo para ser generoso, para servir. Até estou me lembrando aqui de um vídeo que está nas redes sociais, talvez alguém já deve ter visto, que é uma situação em que todos estão no elevador e o elevador se abre e uma pessoa com um galão de água quer adentrar esse elevador. Mas todos dizem que não dá, porque estão com pressa. Uma das pessoas que estão dentro do elevador, que é uma mulher, sai do elevador e deixa aquele entregador entrar. Só que ela também estava atrasada para uma entrevista de emprego. E ela sai, né, agitada para a entrevista. Quando ela chega na entrevista, ela pede desculpa pelo atraso. E a pessoa que estava contratando, né, disse assim: fica tranquila, você já está contratada. E essa pessoa estava no elevador. O contratante estava no elevador e viu a atitude que ela teve, que foi ceder o lugar dela para uma outra pessoa. E só por isso, ele nem precisou avaliar o currículo, ele a contratou. Então, olha que interessante. Obviamente que nem sempre nós estamos sendo observados pelos olhos, né, de outras pessoas ao nosso redor, mas Deus está olhando cada ação nossa. Então, muitas vezes a gente faz algo e fala, mas ninguém viu e ninguém sabe, mas Deus sabe no momento oportuno, né? Aquela bênção, ela vai, né, cair no momento exato que nós necessitamos. Então, é bem interessante a gente imaginar, né, essa ideia que as pessoas falam, né, jogar para o universo, não é só jogar, é agir, né, para o bem do universo. E aí, com certeza, a gente vai ter, né, esse momento de ser beneficiado também pelo bem que nós fizemos. Isso aí, o agir, a ação que o Batuíra propõe aqui. E ele fala: rogamos observação e prece, firmeza de ânimo e disposição de servir. Olha as situações aqui, ó. Prece, firmeza de ânimo, disposição e serviço. Né? E todas as coisas que a gente precisa colocar como componentes ou como parte de uma receita em que a gente precisa colocar na medida certa cada um dessas partes, né? Das partes que vão formar essa ação toda, né? Que é tão importante, a observação e prece, quer dizer, então a prece é muito importante também dessa conexão que a gente precisa estar sendo feita com a espiritualidade maior, com Jesus, que isso nos apoia de uma maneira que a gente ainda não tem ideia como ela nos ajuda. E a firmeza de ânimo, manter o ânimo ele precisa ser algo que a gente precisa ir alimentando diariamente, né, Fran? E porque isso também vai trazer aí o que ele diz no final aqui, disposição a servir. Então, se a gente tiver ânimo, a gente vai ter disposição para servir. Se a gente estiver conectado em prece, né, com a espiritualidade maior, com Jesus, vamos ter disposição de servir. É por aí, né, Fran? Verdade. Me lembra aqui, Nando, sabe, antigamente, né? Quem tem avó sabe. Você chegava com um furinho numa blusa, um zíper quebrado, e era aquela UTI ali, né, os primeiros socorros. A avó abria uma bolsinha e lá ela tirava a solução para o problema, né? Acho que o bom ânimo está exatamente nisso. É você, no momento em que o problema surge, o desafio, você não se lamenta, você não reclama, você abre a sua bolsinha ali de soluções, né, de experiências vividas, e tira a chave, né, de interpretação, a chave do entendimento e a chave da solução daquele problema. Então, aí você, menino, você rasgou a calça de novo? Não, deixa que a avó vai dar um jeito nisso, e vai lá e costura essa roupa. Olha, não tem como arrumar esse zíper, mas coloca esse alfinete, quebrou o chinelo, põe um prego, sabe, essas situações corriqueiras, né, detalhes, mas é uma capacidade, né, um desprendimento de parar de se colocar na situação de vítima e ser mais protagonista. Né? Nós temos capacidade
para resolver tudo aquilo que nos surge, né, à beira do caminho. Lembrar do bom samaritano, né, a parábola. Olha lá, né, os diferentes perfis, né, caminhando, todos na mesma via ali, cada um à sua maneira, né, decidiu ou não ajudar aquele que estava necessitado. Então, quem somos nós nessa história, né? Como nós agimos? Então, essa é uma reflexão importante. É, que nem você disse aí da vovó, né? É abrir a caixa de ferramenta que a gente vai, à medida que nós vamos evoluindo, crescendo, amadurecendo, nós vamos acrescentando nessa mala de ferramentas essa instrumentalidade que a gente pode usar na hora que as situações, né, acontecem de dificuldade, de desafios. E é aí que a gente precisa usar esses instrumentos, né? E esse instrumento é assim, não tem quem tire isso de nós. Se a gente já conquistou essa ferramenta, se ela já faz parte da nossa caixa aí, é porque é nossa. Nossa, assim, no sentido de que a gente pode usar sempre, né? Não ficar lá deixando guardada, enferrujando, né? Lá no fundo da caixa ou lá no depósito. Então, é muito importante aí isso que você colocou aí da caixinha da vovó, né? Da bolsinha dela de costura e de outras socorros. O nosso, o nosso Batuíra fala assim, ó, estamos na condição do cultivador que se encontra em árduo serviço no solo, achando a gleba e manejando o arado para lançar, por fim, a semente renovadora e produtiva. Então, aí nos remete ao homem do campo lá, ao homem que trata o solo, que coloca a semente, que rega, né? E que acompanha, né, o crescimento daquela plantinha. Ele fala assim, né? Que está ali no ar do serviço, não é também, é de sol a sol, tem que acordar cedinho. Então, a gente precisa também se esforçar, né, para que a semente, ela é renovadora, como ele coloca aqui, ela é uma coisa que nos traz, né, quando a gente vê uma semente brotar e sair do solo ali, é uma coisa mais linda, né? Para quê? Que ela seja produtiva, né? Verdade. Lembrando aí desse homem do campo, né? Claro, né? Aquele mais do princípio, né? Porque o homem do campo hoje é informatizado, tecnológico, tem vários recursos aí. Mas pensando nesse homem do campo lá no princípio, essa ideia de aceitação das fases da natureza, né? Porque fala assim, não, agora não é época de plantar, agora é época de colher, a terra está muito seca para plantar isso, precisa disso. Enfim, é aquele homem que analisa a situação e vê que tipo de ferramenta ele vai utilizar para aquele solo, se precisar uma chuva, se o que é necessário, né, para que ele possa agir e trabalhar. Mas ele não cessa o seu trabalho, né? Ele tem um planejamento. É o mesmo que a gente deveria fazer, né? Visualizar situações, ver o que é prioridade, ver o que é urgência, ver que ferramentas eu disponho, quem é, né, o meu grupo de amigos que pode me ajudar a resolver ou não esse problema. Enfim, a gente tem, né, nós estamos no momento certo. Olha que curioso também, só para fazer um link com essa ideia dos olhos de Deus, né, em nossas vidas. Eu estava conversando recentemente com uma pessoa, enfim, no estabelecimento, e ela me disse assim, que quando ela nasceu, né, quando ela nasceu, a mãe havia falecido no parto. E ela, né, foi cuidada pelos tios. E que coisa surpreendente, a tia havia perdido um bebê poucas semanas antes da mãe dele tê-lo, né, antes do seu nascimento. Então, olha como a providência, né, está todinha amarradinha, né, na nossa vida. Então, a mãe dele acabou falecendo, mas ele ficou, né, no lugar da mãe, os tios que tinham acabado de perder um bebê. Então, tornaram, né, esse sobrinho o filho.
Então, na nossa vida, né, se a gente for conversando com as pessoas, a gente vai ouvindo tanto, vai arrepiando, né, Nan? Que a gente vai vendo quanto Deus está na nossa vida. E é tão bonito a gente ouvir esses relatos, né? E será que Deus está na nossa vida? Será que a gente tem sentido essa presença? Então, isso é muito importante a gente pensar. A gente está só se emocionando com a presença de Deus na vida dos outros, a gente consegue sentir Deus nos livrando do mal, Deus nos apontando caminhos, trazendo pessoas, afastando pessoas, para que a gente possa cumprir o nosso planejamento. Então, fica uma reflexão também essa mensagem, né? Como eu tenho sentido tudo isso ao meu redor, porque isso vai contribuir para a minha renovação espiritual. É colocar ali na ponta do lápis, né? O crédito e o débito de cada situação. E ver aí, né, como que a gente está pagando essas contas todas. Como nós estamos cuidando do espírito? Ou será que nós estamos entrando para esse processo de renovação espiritual? Porque reencarnação é renovação espiritual. O espírito vem para esta gleba aqui, ele vem com uma semente que está ali jogada na escuridão da terra e que precisa romper, né, com a terra para brotar, para sair, para evoluir, para crescer, como cresce de uma sementinha, às vezes se torna uma árvore, né? Então, a gente precisa cuidar, né, da nossa própria gleba aqui, como ele fala, né? Que nos foi concedida essa gleba, esse terreno espiritual aí para a gente plantar, arar, cuidar, fazer com que ele, né, dê frutos, né? Muito importante. Ele fala, realizado o trabalho da plantação, surge o período abençoado da espera. Então, o período da espera, que a gente vê a planta crescendo, e a espera que nos leva, então, àquilo que eu acabei de dizer, o fruto, né? Colher o fruto de todo esse esforço. Então, se nós estamos nesse processo que ele é difícil, né? Muitas vezes o espírito que está para reencarnar, ele fala, eu vou ter que reencarnar, é tão, assim, às vezes dá um medo para o espírito reencarnar, então, como nós temos medo da morte, eles têm, o espírito, nós, espíritos, temos, né, o medo da reencarnação também, porque a gente sabe que a gente vem para o solo, que aí a gente tem que romper a terra, que a gente tem que ir ao encontro da luz, e receber a água, né, abençoada do Evangelho aí de Jesus, para que essa plantinha, nós, né, possamos crescer, sobreviver e dar frutos, né, Franciele? Sim, Nando, essa sua analogia é perfeita, né? Porque esse rompimento, ele é realmente esse afastamento de tudo aquilo que causou, né, a nossa queda nas vidas anteriores, né? Então, realmente, tudo aquilo que a gente achou que era muito bom no momento, materialmente falando, nos custou aí uma nova reencarnação para realinhar, né? Realinhar esses sentimentos, essas emoções. Então, realmente, todo nascimento, ele é doloroso, né? Você precisa realmente ali, né, se esforçar para caber numa nova forma, em uma outra condição e tentar extrair e aprender com tudo isso, né? Então, para nós espíritas aí é o processo reencarnatório, que ele não é, né, um faz de conta, ele é uma vida real, né, repleta de encontros e desencontros, né? Mas com fé e confiança nós vamos conquistando, né, tudo aquilo que nós precisamos. Isso mesmo. Vamos continuar aqui com o texto. E de tanta paz carecemos na complementação do serviço que, para sermos mais precisos, somos impelidos a lembrar a tarefa do cirurgião, que é compelido, em seguida ao trabalho operário, a aguardar as respostas orgânicas do paciente. Então, lá ele coloca, então, essa também, essa modo figurado, simbólico, usando o cirurgião, o médico cirurgião, quando ele faz, né, a cirurgia, ele tem que esperar o resultado daquilo, né? Eu não sei, eu não sou médico, não sei se fui em outra encarnação, é um campo que eu
não teria condições, né, de cortar uma pessoa, fazer uma cirurgia. E o pós-cirúrgico, que deve ser talvez mais assim, uma espera ansiosa do médico, de saber do resultado daquele serviço, né? Então, muitas vezes é isso. É uma incisão aí que a gente vai fazer, alguma coisa que a gente precisa cortar na nossa vida, alguma coisa que a gente está procurando organizar, colocar em equilíbrio. A gente faz isso, toma aquela decisão e a gente fica esperando o resultado daquela decisão, né? Então, ele usa esse modo figurado, né? Esse simbólico para nos falar sobre essa ação que a gente precisa muitas vezes tomar na nossa vida, né? Como a gente fala assim, olha, aquela ação daquela pessoa, a pessoa foi cirúrgica e essa ação precisa ser o máximo possível correta, perfeita ali para não ter consequências depois, né? Verdade. Esse tempo de espera, ele também é trazido aí em muitas passagens, né, do Evangelho. É importantíssimo, porque marca aí que é o tempo de cada coisa, é o tempo de Deus. Mas enquanto isso, o que eu faço? Eu trabalho, eu persevero, né? Eu utilizo as minhas forças para edificação. Então, não é uma espera em que a gente fique em estado de inércia. Pelo contrário, né? É uma espera proativa, né? A gente tem que continuar lutando, continuar caminhando até os últimos dias da nossa vida, né? A gente tem que permanecer firmes em pé, né? Porque é isso que vai, né? Que a gente vai levar dessa vida. Só as nossas ações. Tudo aquilo que nós fizemos aqui na Terra. Esse processo de renovação, né, Fran, não é uma coisa assim simples e fácil, né? É uma vida toda. Apesar do tempo na espiritualidade ser outro, não é ao mesmo tempo nossos 100 anos aqui, lá pode ser um segundo, vamos dizer assim, né? Mas para nós aqui, esses 100 anos, é 100 anos mesmo, é um tempo, e não é da noite para o dia que as coisas se fazem. Então, a gente está nesse processo aí, ele pode ser difícil, ele pode ser doloroso em muitas vezes, mas é um processo que vai lapidar, que nem a gente pega lá a pedra bruta, pega lá aquela pedra que vai, né, o diamante, ele não é tão bonito quando ele é arrancado da terra, ele é uma pedra escura lá, que você pega, disforme, né, e que muitas vezes passa a ser lapidada para que se torne, então, não é, uma joia rara e bonita. Então, Nando, a gente precisa realmente, né, ter essa vontade, né, de estar sempre acertando e nos melhorando, porque isso significa a renovação espiritual. Ela não cessa, ela não se esgota. Sempre é possível aprimorar, né? Por exemplo, você vê uma confeiteira, né? Ela faz aquele bolo lindíssimo para um aniversário e você fala: meu Deus, nunca mais ela vai fazer um bolo tão lindo. Aí no outro ano ela faz um melhor ainda, e no outro ano, enfim. Porque dentro dela há esse sentido de renovação, de aprimoramento. Mesma coisa as obras de arte, né? Os grandes arquitetos, enfim, a medicina no geral. Se não houvesse, né, essa capacidade de inovação, de aprimoramento, nós estaríamos ainda lá no período do Homem das Cavernas, né? Que bom que existe, mas agora a gente precisa dar um novo passo, que é a renovação espiritual. É realmente a gente conquistar, né, essa sociedade democrática e que tanto se fala, vivendo, né, de uma forma, partilhando pão, colaborando uns com os outros, mas isso a gente verifica que ainda nós estamos um pouco distantes, né? É só olhar para o nosso lar, na nossa casa, e ver, né, o que acontece no ambiente familiar, muitas vezes, né? Como que está tudo isso? E a gente vai observar que a gente está ainda caminhando com passinhos de formiguinha. É necessário muito esforço, né, de todos nós e entendimento daquele que já enxerga a renovação espiritual de uma outra maneira. Então, entender que o outro ainda
está em dificuldade, entender que o outro ainda não enxerga o mundo como a gente enxerga. E apesar disso, a gente segue tentando melhorar e tentando se renovar. Se a gente conseguir, ponto para a gente, né? Se a gente desenvolver a paciência, ponto para a gente. Tijolinho lá no nosso lar. E garantia de uma vassourinha lá no nosso lar, né, Nando? Para poder varrer o porão. Já tá bom. É verdade, né? Se a gente tiver essa chance, já, se a nossa fichinha lá tiver uma ficha boa, quem sabe a gente consegue varrer o chão. Se não, vai saber lá qual tarefa que a gente vai poder fazer, né? Bom, esse momento aqui a gente vai para um momento de prece, de oração e de vibrações, né? Para que a gente possa, aí nesse momento, fazer uma visualização daquelas pessoas que estão precisando de ajuda, né? Sempre a gente conhece alguém que faz parte aí da nossa vida. Se for possível, colocar aquele recipiente de água do lado, para que os nossos queridos benfeitores possam energizar essa água e possa trazer benefícios. Então, a gente vai para um momento de oração e aí nós vamos pedir para que a Franciele possa fazer esse momento de prece. Então, vamos ao momento de prece. Momento, elevar nosso pensamento até Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, agradecendo por essa oportunidade bendita de estarmos aqui, partilhando o pão da vida, nos iluminando, enchendo nosso coração de bom ânimo, de fé, de confiança. Neste momento também, vamos lembrar e pensar naquelas pessoas que necessitam dessa oração e que ela possa receber essa oração em forma de bênçãos, bálsamo para suas dores e bom ânimo para o enfrentamento das lutas diárias. Que Deus, nosso Pai, Criador de tudo, possa sempre nos impulsionar a fim de que possamos realizar todos os nossos planejamentos, para que possamos cumprir nossa vida da melhor maneira possível. E aonde houver desafio, que nós tenhamos força e coragem para enfrentar. Com a prece que Jesus nos ensinou, vamos também pedir proteção e amparo em todas as horas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Assim seja, muito bem. Então, aí tivemos, através das palavras da nossa querida Franciele Pasquim, a prece do dia de hoje. A gente queria dar um recadinho antes da gente prosseguir aqui com o nosso programa, dizer para você, se ainda não é sócia ou sócio do Clube Amigos da Boa Nova, participe, colabore, esteja conosco aí para ajudar a financiar, nem que seja 1 minuto da programação da rádio e da TV. Como você pode fazer isso? Vá até o site www.amigosdaboanova.com.br. Lá tem várias informações para você se associar e colaborar, para que outras pessoas possam receber o conteúdo aí, né? Às vezes tem lugares que não tem centro espírita, tem brasileiros fora do Brasil, onde não tem centro espírita. Então, colabore. Também temos os telefones. Para quem está no Brasil, tem gratuita ligação no 0800 12 018 38. E também temos o telefone fixo, que é o 11 2458 3214. E uma outra maneira de se comunicar rapidamente é o WhatsApp, o 11 97 261 0272. Se você quer fazer uma colaboração espontânea aí até durante o programa, você pode fazer pelo Pix. Anote o Pix aí da FEAL, do Clube Amigos da Boa Nova, 11 97261 0272. Bem fácil, né?
E muito bem, aí a gente espera você para fazer parte desta família. Muito bem, então, Franciele Pasquim. Vamos lá, a continuação do texto do nosso irmão Batuíra, quando ele diz assim: estejamos no desempenho de nossas atividades normais, dentro daquele preceito do orai e vigiai. Porquanto aqueles irmãos nossos do passado, a quem suplicamos renovação para eles e para nós, muito dificilmente se dispõem a essa mesma renovação. Está aí. Se a gente está, às vezes, procurando, a gente percebe que tem pessoas que não querem se renovar. Nós também, muitas vezes, emperramos no meio do caminho. Por isso, essa recomendação aqui que ele fala do preceito do orai e vigiai. Não é mesmo, Fran? É verdade. Essa daí é mais uma das máximas, né, de Jesus, que conduz, né, a nossa renovação, porque é aquela ideia da autoavaliação, né? Santo Agostinho, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai encontrar, né, ao final do dia, vamos fazer uma autoanálise. Será que todas as minhas atitudes, as minhas emoções, o meu sentimento, o que me causou, né? O que gerou nas pessoas que estão ao meu redor? E a gente vai observar, né, se esse orar e vigiar realmente está sendo empregado aí, colocado em prática. É só observar o que tem nos ocorrido. E a partir daí, intensificar, né, e fazer aí, como diz, né, tem uma amiga do Centro Espírita que fala, faz o Pai Nosso de frente para trás, de trás para frente. Enfim, no sentido de fazer muitas vezes a prece, né, e manter o equilíbrio, né, orar e vigiar, né, e alinhar todas as nossas ações nesse mesmo caminho, né? Pensando aí em Jesus como modelo e guia. Então, enquanto a gente ora, a gente vigia no trabalho, né? Porque não adianta a gente ficar só no orar e não assim, seguir aquela recomendação aqui do início do texto, quando ele fala da questão da ação e vigilância. Então, a vigilância a gente pode ir fazendo pelo orar e a ação a gente pode fazer pelo vigiar, né? Porque enquanto a gente trabalha, a gente também pode, hoje, principalmente com tecnologia, né, as pessoas fazem duas tarefas, às vezes até ao mesmo tempo. Por que que a gente não pode orar e vigiar também ao mesmo tempo? Né? Por que que a gente não pode fazer, colocar em ação tudo isso que a gente está aprendendo com os ensinamentos do Espiritismo, do cristianismo, né, do nosso Mestre Jesus, do Evangelho dele, para colocar em ação. Né? É difícil? Ninguém está falando que é fácil, né? Mas é uma tábua de salvação para a nossa renovação espiritual, que ele vem aí, né, acerca de todo o texto nos conduzindo para isso, né, Fran? Verdade, é um caminho possível, né, Nando? E vai exigir esforço, bom ânimo e fé no futuro. Vai com tudo, né? Vamos tirando as poeiras aí das imperfeições e lapidando nessa pedra bruta que nós somos, a fim de que possamos nos renovar espiritualmente. Aí ele continua o texto aqui, ó, dizendo o seguinte, olha, tenhamos paciência e calma, bom ânimo e fé, e assim como usamos medicamentos em doses certas e nas ocasiões, né, certas, a fim de que o desequilíbrio do corpo desapareça em favor da saúde. Adotemos comportamento análogo, mobilizando palavras de paz, amor e bênção ante as dificuldades da alma, para que se nos refaça a harmonia espiritual. Esse, então, é o último parágrafo dele, que a gente vai explorar bastante aqui até o finalzinho do programa, para falar de que também precisamos de paciência e calma, né? Como ele coloca aqui. Bom ânimo, que ele já disse aqui, e fé, que também ele já disse. E aí ele usa também a metáfora do medicamento, que a gente não existe medicamento que você tome e está curado, né? A cura, ela vem no processo muito mais demorado.
né? A gente precisa ter paciência, como ele fala aqui, e calma para esperar a cura. Não é que nem aquela pessoa que a gente falou, ele falou aqui, ele usou também simbolicamente a cirurgia. A pessoa passa por um processo cirúrgico, ele não vai querer levantar já logo da cama e já sair andando. Opa, precisa de um tempo para a pessoa se recuperar. Ali tem energia para repor, tem os pontos que precisam cicatrizar, o órgão precisa voltar, se é uma cirurgia em algum órgão, a funcionar de acordo. Então, precisa desse tempo, né, Fran? Não é assim, ó, no estalar de dedos que a gente vai conseguir que as coisas se façam, né? É um processo, né? Até mesmo, Nando, pensando, né? O médico sempre fala assim, ó, vamos começar com esse remédio. Se não é tudo bem, continua. Se não, a gente vai precisar trocar. E assim vai, né? Para a gente exercitar a calma, a paciência, a gente vai ter muitos testes, né? A gente só vai saber que cumpriu ou não esse teste quando nós não ficarmos mais irritados com absolutamente nada. Será que esse dia vai chegar? Vamos ver, né? Mas a ideia é exatamente isso. Só vou saber se eu aprendi a lição, se ela se repetir e não me causar nenhum efeito. Aí eu vou saber, realmente, aprendi essa lição. A gente está correndo atrás aí para ver se consegue, né, Fran, alcançar Com certeza. essa disposição aí para alcançarmos aí essa renovação espiritual. Deus é misericordioso, né? Porque senão, se ele fosse cruel, a gente nem estaria tendo uma oportunidade dessa de renovação espiritual quando a gente vem para o planeta, vem pelas vias da reencarnação. É uma chance que está nos dando. Porque você conviver, você imagina você conviver. Qualquer erro que a gente comete, a gente já fica com aquela coisa na cabeça e aquilo fica nos torturando. Agora, você imagina, você lá no plano espiritual, muito mais sensível do que aqui na carne, com as lembranças daquilo que você precisa renovar, né? E aí você precisa falar, eu não aguento mais ficar aqui se eu não colocar em dia a minha vida, né? E aí vem pelo processo da reencarnação. Então, para passar pelo processo da renovação, a gente só tem que agradecer essa oportunidade de misericórdia que o Pai nos concede, né, Fran? Verdade, Nando. Realmente, aproveitar, né, essa vida como a oportunidade última, porque aí a gente faz o melhor possível, mesmo que ela não seja, e cada dia como mais especial, o presente exato, né? É aquilo que nós temos de mais precioso, é a hora de agora, que nós não sabemos o que vai nos acontecer. A gente sempre é otimista, né? A gente nunca imagina que vai partir, né, desse mundo. A gente sempre acha que vai ter tempo para fazer tudo, né? Para rever os parentes, para reencontrar amigos, para cumprir outros planos, realizar outros sonhos. Mas a gente esquece que o momento é agora, o minuto melhor é o de agora, né? Então, esse é o principal. É isso mesmo. Esse é o momento que a gente pode dar uma atualizada aí nos nossos planos, fazer um novo planejamento para que a gente consiga, de alguma forma, superar aquelas nossas deficiências, claro que existem. É um momento oportuno. Então, é um momento de renovação espiritual mesmo. A reencarnação é um momento de renovação espiritual. Antes da gente terminar, eu queria passar aí para você, querida e queridos seguidores, telespectadores e rádio ouvintes, 2 telefones para vocês entrarem em contato com as nossas telefonistas e sugerirem pautas, temas, colocarem perguntas, questões, dúvidas e também sugerir aquilo que você mais pode precisar aí com a sua participação. Então, anote aí o 0800 979 5011 ou também o fixo 11 2457 5011. São os 2 telefones para você anotar e você participar aqui do programa com a sua interação, né?
mandando sugestões para nós e mandando um recadinho para a Franciele, para o Nando, para toda a equipe aqui do Alvorada. Fran, estamos chegando ao final de mais um Alvorada. Quero agradecer-te imensamente aí, né, por estar conosco neste tema de hoje, viu? Obrigada, Nando. Obrigado, pessoal. É sempre uma alegria, né? Um prazer estar com vocês. Até peço desculpas aí pro Nando, né? Pela minha conexão, mas creio eu que deu tudo certo. Então, agradeço a todos aí pela oportunidade e vamos com tudo, né, Nando? Vamos com fé, com esperança em dias melhores. Certamente a gente vai conquistar a nossa renovação espiritual. É isso aí, superando todas as dificuldades e desafios que a gente tem com a tecnologia também, né? Mas chegamos ao final do programa Alvorada e vamos dar aquele tchau, tchau aí, Fran. Vamos lá. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E até o próximo programa Tchau, tchau. Alvorada. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.